iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. O tema do nosso programa de hoje tem sido solicitado por vocês que nos assistem há muito tempo. Nossa dificuldade estava justamente em trazer uma pessoa que realmente pudesse conversar conosco sobre o tema. E foi com a oportunidade da vinda da Sor Lúcia de São Paulo que hoje poderemos falar sobre Cabala. Sor Lúcia Rodrigues Alves é formada em Letras pela Universidade de São Paulo, mestre em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2003 e educadora da área de Línguas e Literatura desde 1988. Afiliou-se à Ordem Rosa Cruz em 1983. Foi oficial ritualístico e iniciático nas mais diversas funções e em várias comissões na loja Rosa Cruz Tatuapé Amorque. Membro da tradicional Ordem Martinista desde 1999, é mestre iniciada na Heptada Martinista São Paulo II. Sra. Lúcia, muito bem-vinda ao programa e obrigada por atender o nosso convite. Obrigada, a honra é toda minha. Acho uma oportunidade ímpar estar aqui em Curitiba, né? Ainda mais para falar de um tema tão interessante, né, tão atraente quanto a Cabala. E, Sora, então, o que é o estudo da Cabala? Então, o estudo da Cabala é uma coisa interessante porque, primeiramente, é um estudo que tem uma origem judaica, né, muito pautada no esoterismo judaico, tem uma linha muito forte dentro do esoterismo judaico-cristão, mas ele também é patrimônio da humanidade. Ele não é um estudo exclusivo de uma religião, de uma ordem, de um grupo de pessoas. E é curioso que você pode, às vezes, até numa banca de jornal, comprar um livrinho sobre Cabala. O que também é um grande problema, né? Porque você acaba tendo acesso a informações que nem sempre são da melhor fonte possível. Por isso é sempre importante a gente buscar estudar a Cabala na sua origem, né, com uma leitura de livros que a gente realmente possa confiar, dentro de organizações que tratem o tema tão lindo que é a Cabala, de uma maneira séria, de uma maneira que esse estudo cause uma mudança em sua vida, né? A Cabala, ela basicamente nasce do estudo de 3 obras principais, né? A primeira é a Torá, que é, na verdade, o comecinho, né? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento são os livros devotados, né? Que em tese foram escritos, atribuídos a Moisés, né? Então, essa é a primeira grande obra. A segunda grande obra é o Sefer Yetzirah, né? E por fim o Zohar. Então, a Cabala nasce a partir desse estudo, né? E o que estuda a Cabala, né? Acho que é nesse sentido que o estudo da Cabala é tão convergente com os estudos da Ordem Rosa Cruz. Ela vai estudar basicamente 3 coisas. A primeira é a criação. Quer dizer, o que aconteceu que fez com que Deus, ou a consciência inteligente, o cósmico, não importa o nome que a gente dá para essa entidade inteligente que nos criou, né? Sim. O que fez com que Deus tivesse a necessidade de fazer acontecer o mundo criado, né? Então esse é o primeiro grande estudo. O segundo estudo que a Cabala vai, né, se deitar é o estudo de como, então, uma vez criado esse mundo, quais são as leis universais que vão fazer, que vão coordenar o funcionamento desse mundo. E aí esse mundo não é apenas o mundo material aqui do nosso planeta Terra e tudo mais, mas toda a realidade universal, né? Que aí a gente vai englobar outras instâncias espirituais. O terceiro ponto que a Cabala estuda de forma aprofundada, e eu acho que para nós Rosa Cruzes é de suma importância, é assim, muito bem, uma vez que o mundo criado existe, uma vez que eu estou inserido nele e que eu devo existir aqui de acordo com essas leis universais que eu busco compreender,
qual é a minha missão e como que o homem, né, o humano, deve se comportar e conduzir a sua vida para ele conseguir cumprir essa missão. Né? Então, acho que nesse sentido, quando a gente fala assim, muitas vezes as pessoas me perguntam, a gente estuda a Cabala na Ordem Rosa Cruz? E eu sempre respondo sem sombra de dúvidas, né? Acho que os fundamentos da Ordem Rosa Cruz, elas têm algumas origens muito claras. A gente tem os ensinamentos das escolas de mistério do Antigo Egito, a gente tem todas as linhas filosóficas do pensamento europeu, né? Da Idade Média, do Renascimento. A gente tem, obviamente, os ensinamentos provindos do movimento da alquimia, né? Que influenciou muito a ontologia Rosa Cruz, mas, assim, de forma muito contundente, os ensinamentos cabalísticos, né? Então, todos os fundadores, as pessoas que trabalharam de maneira muito profícua para a gente ter a Ordem Rosa Cruz como ela é hoje, no nosso século, estudaram alquimia, estudaram hermetismo, estudaram também a Cabala. Agora, quem tem um interesse especial e gostaria de dedicar mais tempo ao estudo específico da Cabala, vai encontrar esse estudo mais aprofundado dentro da Ordem Martinista, que é, como você sabe, uma ordem dentro da Ordem Rosa Cruz, né? Ela é uma ordem protegida, ela tem uma raiz na franco-maçonaria, mas depois, por questões históricas, ela acabou sendo abraçada e protegida pela Ordem Rosa Cruz. Para ser martinista, né, da tradicional Ordem Martinista, é preciso ser Rosa Cruz. E quando a gente fala dos estudos da Cabala, uma imagem que sempre vem à nossa mente é da árvore da vida. Então, o que é a árvore da vida? Qual a importância dela no estudo da Cabala? Isso aí é curioso, né? Algumas pessoas já ouviram falar em árvore da vida e imaginam que é uma árvore, né? Na verdade é um diagrama, né? Um diagrama composto basicamente de 10 esferas e essas esferas ligadas entre si, né? O que é importante a gente dizer, Vivian, é o seguinte, que na sua origem, esse desenho da árvore da vida, ela não existia no estudo cabalístico, né? Esse desenho, ele é muito antigo também, mas ele veio posteriormente. Então, a partir do estudo, das meditações, dos debates, né, do aprofundamento da compreensão daquelas 3 obras que eu lhe falei, a Torá, o Sefer Yetzirah e o Zohar, os cabalistas procuraram uma forma de representar num gráfico aqueles ensinamentos, certo, né? Agora, tem pessoas que falam assim, então a realidade universal é na forma dessa árvore da vida, né? E eu sempre digo assim, puxa vida, esse desenho, ele nem tridimensional é. Ele é um desenho, né, com 2 dimensões. Sim. E aí o cabalista, ele busca, por meio de um desenho em 2 dimensões, passar um conhecimento de uma realidade que é muito além, que vai muito além do nosso mundo material, que tem 3 dimensões. Né? Então a gente está falando de uma realidade com 4, 5, 6 dimensões, possivelmente chegando até num nível de realidade adimensional, num desenho com 2 dimensões. Então eu gosto de dizer que a árvore da vida é um instrumento didático para a gente tentar entender com a nossa compreensão tridimensional uma verdade que é possivelmente adimensional. Então, no fundo, é uma tentativa do homem, por meio deste desenho, que é a árvore da vida, de nos aproximarmos dessa verdade, de usar esse desenho para meditarmos sobre essa verdade.
Então é curioso que as pessoas que gostam muito de cabala costumam deixar um desenho da árvore da vida grande em algum local, né, no seu quarto, no seu escritório, e me contam assim que às vezes de passar na frente do desenho ele tem um insight, né, ele tem um novo vislumbre. Então acho que esse desenho nos ajuda a fazer essas correlações e essas reflexões. Ele é composto de 10 esferas, né? Que a gente chama, cada esfera é uma sefira, né? No plural a gente chama de sefirot. Então são 10 sefirotes que vão desde a gente tem a primeira lá embaixo, que representa o nosso mundo material, o local onde a gente está hoje, né? O nosso laboratório de evolução. E a gente tem uma última esfera lá em cima, que se chama Keter, né? Que é a esfera mais elevada, né? Então a gente vai vendo uma construção de vários mundos, né? De vários planos de existência, desde a origem do homem, e ele vai numa queda até onde a gente está hoje. Cada esfera é o que a gente chama de uma esfera que tem uma energia criadora, né? E aí eu acho que a Cabala dá uma contribuição muito interessante, que é da gente perceber que não existe, é muito difícil a gente imaginar que existe um mundo material, um muro e dali o mundo espiritual. Né? Quando a Cabala coloca esses planos, a gente vai vendo que há uma gradação, né? Tanto quando a gente pensa de cima para baixo, na queda do espírito da humanidade, né? Na queda do homem, quanto no caminho de retorno, né? Então a gente também retorna em planos. Né? O Spencer Lewis chamava esses planos de mansões da alma, né? Que conforme o nosso nível evolutivo, a gente também ia crescendo nesses planos conforme a gente vai elevando o nível vibracional da nossa alma. Né? Então essas 10 esferas, elas têm uma relação com o macrocósmico, né, com essa realidade universal que engloba desde o nosso pedacinho pequenininho aqui que é a Terra, até todas as esferas da espiritualidade, inclusive chegando naquilo que a gente chama de a casa do Pai. Mas ele também tem uma relação com o microcósmico. Então, dentro de cada um de nós, a gente também tem a esfera que é material, que faz a gente precisar comer, beber, dormir, né, descansar e assim por diante, e esferas mais elevadas, né, esferas que quando a gente aciona, a gente consegue nos conectar com forças espirituais mais positivas, com vibrações, energias, né, diferentes, com forças da natureza e assim por diante. Essas 10 esferas têm ligações no desenho, né? Se a gente contar as 10 esferas mais as ligações, que são 22, a gente tem um número de 32, que na Cabala a gente chama dos 32 caminhos de sabedoria. Certo. Né? Até o que eu ia lhe perguntar, né? O que significa, né, olhando a árvore da vida, esses caminhos que, né, interligam? Esses caminhos, eles são interessantes porque também, na origem, eles não existiam, né, no desenho. Os primeiros desenhos da árvore da vida, eles tinham só a Sefirot. Certo. Mas o Sefer Yetzirah, que é a origem, né, principalmente desse desenho, desse diagrama, ele fala desses 32 caminhos de sabedoria, né, que ele fala que é ligado a 10 números e 22 letras. Certo. Né? Então, buscou-se num determinado momento fazer com que essas 22 letras hebraicas, né, estivessem contidas nesse desenho.
Então, para contê-las nesse desenho, foram feitos 22 caminhos e colocado cada letra num determinado ponto, ligando uma sefira com uma outra determinada sefira, né? E com isso a gente conseguir incluir as nossas visualizações, meditações, reflexões sobre a energia dessas letras hebraicas quando a gente está também olhando a árvore da vida, né? Então, na origem, esses caminhos não existiam. E é inclusive interessante que tem alguns desenhos que mostram caminhos diferentes, que essas 22 ligações são feitas de uma outra maneira. Porque a gente também dentro da Cabala, né, ou da Cabalá, né, como eles chamam, a gente também tem tendências e entendimentos diferentes da própria Cabala. Certo. E aí então que entra a questão das letras hebraicas, né? Qual a importância das letras hebraicas para o estudo da Cabala? Então, isso aí é um estudo interessantíssimo, né? Porque como a gente tem um alfabeto que não é um alfabeto sagrado, né? É difícil para quem está numa cultura como a nossa entender essa relação, né? O hebraico é uma língua também muito antiga, né? Ela é uma língua que praticamente se perdeu depois de algum tempo. Hoje a gente tem um processo de resgate do hebraico, né? Principalmente para as comunidades fora do Estado de Israel. Então você vê que as escolas hebraicas no Brasil, elas estão investindo fortemente, né, no estudo das letras, no estudo do hebraico, né? Agora, por que o hebraico é considerado, né, o alfabeto hebraico é considerado sagrado, né? Cada letra do alfabeto hebraico, ele possui uma tríade, 3 maneiras da gente olhar para cada uma das letras e a partir desse olhar a gente entender melhor aquele fundamento da Cabala. Então, quando você olha para uma letra, você vai tentar entender o nome dessa letra, a forma dessa letra e o número, o valor numérico que essa letra carrega, né? Então, eu vou dar um exemplo com uma letra que eu gosto muito, que é a letra Bet. Certo. Né? Que depois também a gente vai pedir para colocarem aqui, né? Para todo mundo visualizar. A letra Bet, ela corresponde como se fosse ao B, né? Ao beta do alfabeto grego. E ela tem, se a gente pensar no nome da letra, ela está ligado à casa. Então é bem curioso, no desenho pode ver aí que as crianças, quando vão aprender essa letra, como grafar essa letra e decorar o que essa letra significa, eles fazem um desenho de uma casinha, né? Para a criança lembrar que Bet quer dizer casa. É uma letra que representa a nossa casa, o mundo onde o ser humano está inserido, né? E é curioso que é uma letra que está incompleta. Você tem o eixo de baixo, o eixo de cima e o eixo do lado. Então ela traz um significado, né, muito bonito. Primeiro porque representa a nossa casa. E segundo, porque é uma casa que está incompleta. Que Deus criou essa casa, né? É uma casa que nos dá sustentação. Então ela tem um chão, ela tem um teto, ela tem uma parede, ela nos protege. Mas ela está incompleta, cabe ao ser humano completar essa casa, né? Além disso, como eu disse, então a letra vai ter um nome, vai ter uma forma, né? Quer dizer, o fato dela ser incompleta carrega um significado, mas ela também tem um valor numérico. No caso da letra Bet, é o valor de número 2, que é muito importante quando a gente analisa a nossa casa. O 2 está ligado à dualidade.
que é a condição máxima da nossa existência aqui no mundo material. Sim. A gente está o tempo todo divididos nessa lei das oposições, nessa divisão entre o certo e o errado, o bem e o mal, masculino, o feminino, o preto, o branco, né? O positivo e o negativo. Então, a nossa casa, né? Não mais o planeta Terra, mas a nossa existência terrena, ela é marcada pela dualidade. E se a gente não buscar o equilíbrio, a gente não vai conseguir terminar de construir essa casa. Sim. Né? Essa letra, ela é tão importante para o alfabeto hebraico que dentro da árvore da vida, ela está lá em cima, nas esferas superiores, no plano que a gente chama ainda, que é o plano da emanação, que é quando a divindade ainda está no processo de criar o que no futuro seria o mundo material. Né? Então é uma esfera de emanação e não de criação ainda. Certo. Então é o plano ainda da inspiração do que está por vir. E é uma letra que liga Keter, que é essa esfera mais poderosa, né? Que representa essa unidade, né? Esse Deus que contém tudo, e a esfera de Binah, que é uma esfera que a gente chama da restrição, que é que pega a possibilidade infinita e restringe, porque no mundo a gente não tem tudo. Sim. Né? A gente é limitado por tempo e espaço. Né? Só o tempo e o espaço já limitam o humano em dezenas de coisas. Então é curioso que essa letra, ela é colocada na árvore da vida justamente conectando, fazendo esse caminho de ligação entre Keter e Binah. Então, a compreensão dessa letra ajuda o ser humano a lidar com as suas crises existenciais, né, suas problemáticas existenciais, ajuda ele a entender melhor o papel do livre-arbítrio no nosso processo de iluminação, porque no fundo a gente tem que o tempo todo estar escolhendo, né? E ele mostra que essa divisão, ela não é tão simples assim. Esse conflito entre as forças opostas é o grande desafio da humanidade. É verdade. Em caminho da nossa evolução. E aí que a gente pode comentar, né? Quais são os benefícios para o místico, né? O estudo da Cabala, que benefício ele pode trazer para o místico? Aí é que eu acho que a Ordem Rosa Cruz e a Ordem Martinista oferecem aos seus membros uma coisa sensacional, né? Porque o estudo da Cabala é o estudo de uma vida. Eu diria assim, que é um estudo tão aprofundado que é estudo até além de uma vida. Eu pessoalmente, eu não sou professora de Cabala, eu sou só mais uma estudante de Cabala, né? E eu acho que a Ordem Rosa Cruz e a Ordem Martinista, quando nos oferecem o estudo da Cabala da forma como fazem, é porque a gente, inclusive, está até fora desse contexto judaico-cristão de uma maneira tão permanente. Então, ela serve de nós como gotas de iluminação. Eu gosto de pensar dessa maneira. Né? Quanto mais eu leio, e a gente tem um livro da Ordem incrível sobre Cabala, Revelada, que é isso, ele vai e ele joga em cima de cada estudante Rosa Cruz essas gotas de iluminação que vem da Cabala, né? E eu acho que a gente tem que se permitir, né, se deixar molhar por essas gotas para que elas iluminem o nosso caminho, porque é um caminho de retorno à casa do Pai e é um caminho coletivo. Não adianta eu ir sozinha, todos temos que ir juntos, né? E a Cabala, ela vai reiterar muito isso, porque quando ela diz que houve uma queda adâmica, não é uma queda de uma pessoa que existia num passado remoto chamado Adão e caiu. Esse Adão, dentro da Cabala, a gente chama ele de Adão Cadmon, que representa, na verdade, o espírito da humanidade. Essa queda adâmica é a queda de cada um de nós, de todos nós,
né? Então, quando a gente fala de um caminho de retorno, no martinismo a gente fala que é o caminho da reintegração, sim, a gente está falando dessa evolução e dessa iluminação coletiva. Na Ordem Rosa Cruz, a gente dá um outro nome para esse processo de iluminação, que é o de atingir a consciência cósmica, né? Que é, de fato, é uma consciência de iluminação de toda a coletividade. Então, aí que vem, né? E o Rosa Cruz estuda a Cabala? Então, ele vai estudar a Cabala o tempo todo. Talvez ele nem perceba, né? Talvez ele nem perceba, porque esse estudo, ele permeia, ele cria a base para o ensinamento Rosa Cruz. Do mesmo jeito que muitas vezes ele está estudando hermetismo, né, e ele só não percebe porque não é dado o nome daquela forma, às vezes ele está estudando alquimia. Todas essas linhas de ensinamento compõem o ensinamento Rosa Cruz e trazem uma riqueza incrível, né, que podem abrir, né, servir de achote para a gente caminhar esse caminho. E é um caminho que a gente caminhando, né? Então, quanto mais luz a gente puder trazer para esse caminho, melhor. E nesse ponto, é como eu disse, acho que a Cabala, ela serve de achote, né? Tem pessoas que gostam muito, que se aprofundam, que estudam quase que com exclusividade, né? Eu estudo bastante, mas eu acho que quanto mais a gente estender o nosso olhar para onde houver luz, melhor. Com toda certeza. E Soror, o que seriam os 4 mundos da Cabala? Então, esses 4 mundos, eles são muito interessantes. A descoberta, quando eu li pela primeira vez sobre esses 4 mundos, para mim em especial, foi um novo momento, né? Porque como a gente tem que aprender, né, que a vida não é só a vida aqui na matéria, num primeiro momento a gente vai justamente entender que não, olha, também tem um mundo espiritual. A gente, né, procura entender e vivenciar isso de alguma maneira, a gente faz uma meditação, às vezes a gente tem uma experiência mística, né? A Ordem oferece diversos experimentos e trabalhos para a gente criar essa sensibilidade. Agora, quando a gente vai estudar esses 4 mundos, a gente começa a perceber que não é tão simples, não é uma divisão em 2 partes. Por que a gente divide em 2 partes, em mundo material e mundo espiritual? Porque a gente está no mundo da dualidade. Sim. A gente tende a dividir tudo em 2, né? Os mundos da Cabala são 4, mas como eu disse, tem várias linhas de entendimento. Tem uma linha de entendimento que fala até em 5 mundos da Cabala, né? Para mim, o fato de ser mais do que 2 mundos já explica muita coisa, né? A linha que a gente estuda no martinismo vai falar em 4 mundos, né? Que é o mundo da emanação, em que não existe nenhum tipo de concretização material ainda, né? Esse mundo depois ele passa, as energias que vêm desse mundo passam por um lugar, se é que a gente pode chamar de lugar, né? Que a gente diz que é o abismo de Da'at, que é uma sefira, que é a sefira que não existe. É como se fosse um grande abismo, e quando essa energia passa por esse abismo, ela começa a ficar mais densa, ela começa a se materializar, né? E aí nós temos um novo plano, que é o que a gente chama de mundo da criação, né? E aí a gente já tem um aumento da densidade da energia. E o mundo da criação, ele vai depois para o mundo da formação, que vai gerar as condições psíquicas necessárias para isso tudo reverter no mundo da criação, que é esse mundo aqui, né, que a gente conhece como esse planeta Terra. Então é curioso que quando você coloca isso em fatias, que eles também não são fatias, né? Eles vão se mesclando
e essas fronteiras elas são então nebulosas, né? Mas quando a gente tenta fazer uma compreensão de toda a realidade universal como algo em pedaços, a gente vê que quando a gente sai do mundo material, a gente vai para... existem escalas dentro do plano espiritual. E aí ajuda a gente a entender o processo de iluminação, né? Que a iluminação também se dá em etapas. A gente não consegue sair das trevas absolutas, né? Da ignorância, da não consciência, para a iluminação total. E é por isso que o processo de reencarnação, né? Que a Ordem Rosa Cruz tanto fala e tanto nos ajuda a entender, é fantástico para nos ajudar, porque quer dizer, ajudar a compreender esse movimento de iluminação, porque no fundo a gente está num plano evolutivo, aí a gente volta para o mundo da matéria, Malkut, né, como a gente chama na árvore da vida, e aí depois a gente retorna, e o nosso papel é ir aos pouquinhos retornando, talvez cada vez um pouco mais lá para cima. Encarnação, né? Encarnação. Agora, é como ele disse, né, dentro do estudo cabalístico é muito claro que isso é um trabalho individual, mas é um processo coletivo, porque o espírito da humanidade, ele é uno. Agora, a importância de eu trabalhar seriamente para me iluminar é no sentido de que Gandhi dizia muito isso, que quando um se ilumina, a humanidade inteira se ilumina com ela, né? Então, na medida que cada pessoinha, cada ser humano, cada homem, cada mulher faz um trabalho e consegue progredir na sua senda de iluminação, a humanidade como um todo, o espírito da humanidade, esse Adão Cadmo, né, que não é nem homem nem mulher e que inclui todos nós, ele se ilumina junto, né? E depois que Adão Cadmo se iluminar, a gente tem um grande papel a executar ao lado do Criador. Sim. Então, aí realmente a gente tem que pensar no nosso compromisso realmente que nós temos nesse plano. Com Sra. certeza. Lúcia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Imagina. Acho que podemos marcar, quem sabe, uma segunda conversa a respeito. Não, né? com certeza. Porque Cabala é fascinante, né? E agradeço muito, então, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada e fico à disposição. Paz profunda. Paz profunda. Eu aproveito, então, para lembrar do nosso e-mail, presenciaharmonia@morc.org.br. Afinal, a gente constrói esse programa com as suas sugestões. Agradeço a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.